tudo bem? Na aula de hoje eu vou explicar para vocês como que nós podemos consultar os dados armazenados lá no banco de dados MySQL utilizando a linguagem de programação PHP, ok? Então, para nós consultarmos uma tabela no banco de dados, conforme a gente já utilizou nas outras aulas, tá? Porque para fazer a inclusão, a gente utilizou também esse comandinho, que é o MySQL query, tá? Esse comandinho aqui a gente precisa utilizar toda vez que nós vamos executar uma consulta no banco de dados, seja ela para a gente fazer uma inclusão, alteração, exclusão, consulta, enfim. Sempre quando for acessar, nós temos que utilizar esse comandinho aqui. Um outro comando que nós vamos utilizar na aula de hoje é esse comandinho aqui, ó, que é o factor array, tá? Então, para que ele é utilizado? Então, a gente utiliza ele para obter o resultado de uma pesquisa de uma matriz, né? Por que uma matriz? Então, se nós olharmos lá na nossa base de dados, o banco ele fica armazenado em uma matriz, né? Onde nós temos as linhas, as colunas e ficam armazenados todos os dados. Então, para mim acessar essa linha lá dentro da minha tabela, eu tenho que utilizar esse comandinho aqui, tá certo? Então, vou mostrar para vocês os códigos para ficar um pouquinho mais claro, tá? Conforme nas outras aulas, tá? Eu estou deixando sempre o código pronto, onde eu estou explicando para vocês o passo a passo, para a nossa aula não ficar muito extensa. Porque se eu for digitar o código, pode ocorrer o risco até de mim que sou professora, né? Eu também erro aí um ponto e vírgula, enfim. Então, aí acaba demorando um pouquinho para mim digitar, executar todo o passo a passo, tá certo? Então, qual que seria o procedimento? Então, vocês podem ver aqui, ó, eu abri o PHP, aí eu dei um comando do include para nós acessarmos lá a página onde nós realizamos a conexão com o banco de dados, tá? Então, quem não lembra como que faz a conexão, assistam as outras aulas que eu expliquei sobre esse assunto. Depois que eu acessei a minha conexão, eu vou criar uma variável, tá certo? Aqui a variável nós podemos colocar qualquer nome, mas o que essa variável vai receber? Vai receber a minha consulta lá na tabela do banco de dados. Então, por isso que eu coloquei aqui variável consulta. Então, como que nós fazemos para acessar mesmo lá a tabela do banco? Nós utilizamos o comando MySQL query. Sempre quando precisar acessar uma tabela no banco de dados, a gente utiliza esse comando, ok? Então, coloquei esse comandinho. Em seguida, abri o parênteses e aqui eu estou recebendo a variável conexão. Lembra que a variável conexão, ela não está nessa tela aqui, tá? Mas aonde que ela está? Ela vai estar lá na minha página conexão.php, ok? Então, essa variável conexão, ela está recebendo a conexão com o banco de dados, ok? Então, conectei com o banco de dados, comandinho para acessar a minha tabela. E qual que é o comando que nós já utilizávamos na aula para a gente acessar os dados de uma tabela? É o select, asterisco, from e o nome da tabela, certo? Então, o mesmo comandinho nós estamos utilizando aqui. Porém, na linguagem de programação PHP, nós temos que incluir alguns códigos a mais para a gente conseguir acessar essa base de dados, ok? Em seguida, lembra que para nós acessarmos a linha de uma tabela, que ela está no formato de uma matriz, a gente utiliza qual comandinho? MySQL fact array. Que esse, no caso, esse comando ele vai receber? Ele vai receber a minha variável consulta. O que é a minha variável consulta? É tudo que está aqui na linha acima, tá? Eu poderia ter colocado todo esse comando aqui, ó. Eu poderia, ao invés de estar ali acima, ó, eu poderia incluir aqui, tá? Mas para um entendimento melhor, eu acho melhor separar, ok? Então, aqui ficou a consulta acima. E vocês podem ver que também esta consulta aqui, ó, que no caso seria a matriz que está recebendo a consulta no banco de dados, eu coloquei também dentro de uma variável. Que variável que eu coloquei? Dados. Eu poderia ter colocado outro nome. Mas por que eu coloquei dados? Por quê? Porque ele está acessando o dados que está lá na linha da tabela no banco. Ok? Feito isso, eu vou imprimir para o usuário. Então, eu coloquei aqui, ó,
eco, que é o comandinho lá do PHP. E o que eu vou imprimir? No caso aqui, eu quero imprimir apenas o campo login, ó. Aqui eu não estou referindo à tabela login, mas o campo login. Só para ficar um pouquinho mais claro, deixa eu abrir para vocês. Cadê? Não tá aqui nessa tela aqui, não. Aqui, ó. Então, aqui, ó, eu tenho a minha tabela login, onde eu tenho 3 campos. Eu tenho o ID login, que é o meu código, que é a chave primária. Eu tenho o campo login e eu tenho a minha senha. Qual que eu vou exibir? O login. Então, é isso aqui que eu quero imprimir, ok? Então, voltando lá na minha explicação, né? Voltando aqui na minha explicação. Então, aqui eu mandei imprimir o meu login, ó. Então, qual que é? Exiba na tela para mim, imprime os dados que estão no campo login, ok? Vamos testar? Então, vou copiar aqui o código, vou abrir lá minha página consulta que eu já realizei, ó. Lembrando que consulta PHP tem que estar armazenado lá dentro do HTDocs, junto com a minha página conexão.php, senão não vai funcionar, ok? Ambas tem que estar na mesma pasta, ok? Então, aqui, ó, vou File, Save, salvei minha página. Agora, vamos testar, ok? Então, vamos lá. Então, aqui, tá aqui, consulta. Eu já tinha feito um teste, ó, só vou atualizar aqui para vocês verem, ó, que ele consultou para mim o primeiro cadastro. Ó, então, se nós olharmos aqui, quem que é o primeiro cadastro? É o Pedro. Então, já está funcionando, ó. Vou aqui, ó, F5, vou atualizar a página, ó, pode ver que está consultando. Mas observe que o meu banco de dados não tem armazenado somente o Pedro. Ele tem armazenado a Maria e tem armazenado o Carlos. Eu quero que ele exiba todos os dados. Então, para a gente fazer esse procedimento, vocês têm que ter um pouquinho de conhecimento lá de linguagem de programação, tá certo? Então, que conhecimento que nós temos que ter? O comandinho, o while ou o for, tá? Eu estou utilizando nesse exemplo aqui o while. Lembra que o while, o que ele faz? Ele faz um loop, aonde ele vai buscando todas as informações até que conclua. Nesse caso, o que ele vai fazer, ó? While significa enquanto, né? Então, enquanto tiver dados armazenados na minha tabela, ele vai fazer o quê? Ele vai imprimir na tela. Então, ele vai pegar o primeiro campo que nós temos armazenado lá, é o Pedro. Então, ele armazenou o Pedro. O Pedro é o único campo que tem? Não é. Então, ele vai fazer o loop novamente lá do while e ele vai buscar o próximo campo. Quem que é o próximo campo? É a Maria. Depois, quem que é o próximo campo? É o Carlos. Então, o que eu adicionei aqui, ó? Eu simplesmente adicionei aqui o while. Aí, aqui estava um ponto e vírgula, eu retirei o ponto e vírgula que estava aqui e eu coloquei, no caso, essa informação do while. Lembra que o for while, todas as condições dele, ele fica dentro de um parênteses, tá? Então, ó, eu coloquei dentro do meu parênteses, retirei o meu ponto e vírgula, aí só abri, no caso, as chaves, né? E aqui eu deixei o eco, ok? Ó, só pra gente ver a observação aqui, vamos lá, ó. Então, o que eu fiz? Aqui eu adicionei o while, tá certo? Ó, eu adicionei aqui o while. Aí eu adicionei o parênteses, ó, o parênteses no início e no fim. Apaguei meu ponto e vírgula, abri a chave e aqui, em seguida, acho que já fechou a chave automaticamente aqui pra mim. Isso, já tá fechado ali. Fechou a chave, ok? Agora vamos executar novamente, ó, arquivo aqui, no caso file, salvar. E vamos testar novamente, ó. Vou agora dar um F5. Ó, pode ver que ele exibiu para mim o Pedro, Maria e Carlos. Só que nós não estamos utilizando somente o código PHP. O código PHP não fica uma formatação bonita, né? Eu até poderia colocar ali para pular a linha, mas enfim, ainda não iria ficar muito
visível para o nosso usuário. Então, seria interessante nós utilizarmos lá o HTML, o CSS. Por isso que eu ensinei vocês a utilizar o Bootstrap, para a gente não perder tanto tempo formatando essas páginas aí, tá? Como vocês podem ver, até eu acho que abri aqui a guia, ó. Então, aqui eu já deixei aberta aqui uma página onde nós temos aqui, ó, uns exemplos da tabela Bootstrap. Esse link eu vou deixar disponível para vocês, mas na aula anterior eu já deixei disponível, tá? Então, vocês podem ver que tem vários exemplos lá, ó. Então, aqui se nós formos ver, ó, então aqui eu tenho alguns exemplos de tabela. Então, aqui, ó, eu tenho alguns exemplos, ok? Então, é só nós clicarmos aqui, ó, quando eu clicar... Opa, peraí. Aí, aqui, ó, no botão, eu clico no botão. E ele aparece para mim qual que é o código, eu posso copiar e ir formatando de acordo com a minha necessidade. Lembre-se que para a gente fazer esse procedimento, nós temos que ter pelo menos um pouco de conhecimento de HTML e CSS, porque nós precisamos fazer as alterações, ok? Tá? Então, vamos aqui, ao invés de copiar aqui, eu já, como nas outras aulas, já deixei meio que pronto. Mas vocês podem ver que as opções são bem semelhantes, ó. Então, abri aqui o HTML, que tem nesse exemplo aqui, ó. Aí, eu tenho o título que eu posso modificar, né? Coloco o título da minha página. Aí, depois aqui eu tenho a linha aqui, no caso, para configurar quando tem algum acento na página, enfim. Aí, aqui, ele linka para um Bootstrap online. Mas eu auxiliei vocês baixarem e aí a gente tá pegando uma que tá na máquina local, tá? Então, sempre vão pegar ali, no caso da máquina local, para a gente fazer o teste, mesmo que tiver sem internet, vai funcionar, tá? Agora, esse daqui, ele vai funcionar o que está disponível lá na web. Se caso ocorrer alguma atualização nesse arquivo aqui, vai atualizar na sua página também, ok? Tá feito isso, aí aqui abaixo, aqui, ó, vocês podem ver que ele só adiciona a classe que ele deseja, tá? Então, aqui no meu exemplo, ó, eu já formatei para nós adiantarmos, mas eu vou explicar para vocês o passo a passo, ok? Então, eu vou copiar esse códigozinho aqui, onde está tudo pronto. Aí, eu vou explicar para vocês lá o código, tá? Deixa eu só substituir aqui onde está tudo prontinho. Deixa eu só formatar, porque lá não estava cabendo direito no slide, então eu peguei e deixei aqui. Aí aqui eu abri a minha div, deixa eu só deixar bonitinho aqui para vocês. Deixa eu até só executar para vocês o HTML, para vocês verem que está funcionando, depois eu explico o PHP. Ok? Então, ó, Ctrl X. E aqui, ó, no caso eu coloquei ambos, né, o login e a senha, que são os dois campos que nós temos lá. Então, vamos explicar o que eu fiz. Abri o HTML, nem incluí aquela opção lá para nós tirarmos a questão de acento, para dar tudo certinho aqui no HTML, mas vocês podem colocar. Aí, depois, abri o cabeçalho. Dentro do meu cabeçalho, eu linkei o meu Bootstrap, né, que é lá o CSS, que está lá dentro da minha página. E eu fechei aqui o meu cabeçalho. Aí, eu abri o corpo da página, ok? Aí, no meu corpo da página, o que eu apontei aqui? Ai, apareceu ali, tinha minimizado. Então, aqui no corpo da minha página, eu abri uma div. Lembra que eu expliquei nas outras aulas que quando nós quisermos centralizar algum item lá do Bootstrap, a gente tem que lembrar que ele está dividido em 12 colunas. No caso, eu vou exibir os dados, tá? Que vão estar dentro da minha tabela, o login e senha, ele vai ocupar um espaço de 8 colunas, ok? E como o total é 12, então do lado esquerdo eu vou querer que ele faça uma margem para mim de 2 colunas e vai sobrar do lado direito mais 2. Somando 2 mais 2, 4. 4 mais 8, 12.
ok? Isso daí é um pouquinho de matemática, mas espero que vocês tenham compreendido essa questão. Se caso ficar dúvida, vão me mandando mensagem. Ai, professor, eu não entendi essa parte que você explicou sobre esse determinado assunto. Aí eu vou retomar esse conteúdo, ok? Continuando, eu abri a minha tabela. Dentro da minha tabela, eu peguei essa classe aqui, ó. Essa classe, aonde que eu busquei lá no site do Bootstrap, tá? Eu não criei isso no CSS. Então, isso daí já está pronto para mim. Então, vocês pegam a classe que vocês preferirem lá, ok? Aí, eu abri a linha aqui da minha tabela. Quando eu quero colocar o título, a gente coloca, né, a tag TH. Então, aqui, no caso, o título da primeira coluna e da minha segunda coluna. Em seguida, fechei a minha linha. Só para a gente entender esse pouquinho de HTML aí, ó. Salvar. Deixa eu colocar aqui na minha página. Vou atualizar. Como que ela ficou? Vocês podem observar que eu tenho uma margem de 2 colunas aqui. Aí eu estou ocupando 8 colunas e eu tenho um espaçamento de mais 2 colunas aqui. E quais são os campos que eu estou exibindo? No caso, eu criei uma tabela, por enquanto ela tem uma linha com 2 colunas. A primeira coluna eu coloquei o login e a segunda a senha. Por que que está em negrito, já formatadinho? Porque eu coloquei ela como TH, que é o título, ok? Agora, aqui abaixo, nós vamos exibir os dados que estão lá no banco. Então, agora eu vou incluir aquele código PHP que a gente tinha feito antes, porém, tem algumas modificações aqui, ó. Então, aqui eu abri o PHP, ok? Eu peguei e incluí a minha conexão lá com o banco de dados. Eu fiz a minha consulta, até agora eu não modifiquei nada, ó. Aí aqui eu abri o meu enquanto, né, que é o while. Aí vocês observam que eu fechei aqui o meu PHP. Por que que eu fechei o PHP? Porque o PHP e o HTML não se misturam. Eu até consigo colocar o HTML dentro ali do PHP, mas utilizando outros códigos. Eu prefiro fazer dessa forma. Não sei como que a professora de linguagem de programação web, ela está passando para vocês. Na verdade, eu nem sei se ela está passando esse conteúdo, porque esse conteúdo é voltado mais para o banco de dados mesmo, né? Então, aqui. Mas, enfim, eu prefiro fechar, então, meu PHP, ó. Eu fechei, mas observe que eu não fechei o meu while, ó. Ele está em aberto. Eu não fechei aqui, ó. Não tá fechado. Então, ele continua em aberto, ok? Aí, eu dei continuidade à minha tabela, que por acaso eu também não fechei, ó. Eu abri a minha tabela, mas eu não fechei ela. Na verdade, eu não fechei ela nem aqui abaixo, ó. Eu vou fechar ela só aqui abaixo. Deixa eu só ir fechando alguns campos aqui, ó, que ficou alguns campos sem fechar. Por isso que tá ali, ó, fechei a tabela. Esses campos aqui eu vou fechar no lugar correto, ok? Então, ó, eu abri a minha linha e aqui abaixo eu fechei a minha linha, ok? Aí eu tenho as minhas colunas, que é o quê? TD, e observa aqui que eu não fechei, ó, o TD que eu falei para vocês. E aqui eu abri a minha outra coluna, ok? E fechei aqui. E dentro da minha coluna, eu coloquei o código PHP, ok? Ó, ao invés de me escrever aqui, ó, alguma coisa que vai ficar dentro da minha tabela, eu coloquei o código PHP. Aí vocês observem que eu abri, ó, eu abri o PHP, aí eu coloquei aquela informação que nós já tínhamos utilizado antes, que é o que? O eco, dados, ó, dados, dados e o campo que eu quero imprimir, que é o login. Neste exemplo, daí eu já incluí a senha também, né? Antes a gente tinha testado só com o login. Aí eu criei uma nova coluna, aí eu abri novamente o PHP, ó, tem que abrir o PHP, aí eu coloquei aqui, ó, eco, aí eu recebi a minha variável dados, que está aqui acima, e incluí qual que é o campo, é a senha. Então, se a gente olhar lá no banco de dados nosso, eu tenho aqui login e senha, ok? Então, vamos continuar lá, ó. Login
e 100. E aqui fechou. Aí eu fechei a minha... Deixa eu só deixar aqui para vocês o alinhamento, para vocês terem um entendimento melhor, ok? Então, aqui eu fechei a minha linha. Eu posso até fechar a minha tabela já aqui também no final. Deixar para fechar a tabela depois do while, para garantir aqui que ela não vai dar nenhum problema. Aí, aqui, ó, agora sim, ó, eu abri o meu while aqui, ó, eu vou fechar ele. Vou deixar até alinhado aqui para vocês verem, ó. Agora, aqui, ó, eu fechei o meu while. Lembre-se que, ó, aqui não pode misturar, ó. Então, como eu tinha que fechar o TD e fechar também o TR aqui, que é a minha linha, eu tive que encerrar meu PHP. Só que para mim fechar o meu while, eu não poderia colocar só dessa forma aqui, ó. Ele vai dar erro, tá? Por quê? Porque eu não tenho nenhum PHP aberto mais. O que que eu tenho? Eu tenho um HTML só que tá aberto. O PHP eu fechei aqui, então ele vai dar erro, ok? Então, ó, tem que abrir novamente aqui o PHP e depois que eu fechar o meu while, eu fecho o PHP, senão ele não funciona, ok? Aí aqui eu fechei minha tabela, fechei o corpo da minha página e fechei o HTML. Prontinho, já vai funcionar. Arquivo, salvar. Acho que deu algum probleminha aqui. Agora acho que salvou. E vamos executar. Vamos atualizar. Prontinho, ó. Agora sim, ó, apareceu o Pedro, a Maria e o Carlos. Observe que o Pedro e a Maria tá aparecendo a senha. Por quê? Porque na aula da semana passada eu ensinei vocês a incluírem os dados no banco sem criptografar. Já ontem eu ensinei vocês a criptografar assim, ok? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Eu estou tentando explicar, tá? Da melhor forma possível, mas caso não esteja ficando muito claro, talvez tenha necessidade de ver o vídeo mais de uma vez, vocês irem pausando para entender, mas vocês também podem me mandar mensagem, ok?